Sejam bem-vindos ao nosso Café com Pastores, o 4º episódio. Nós temos aqui 2 pastores da nossa Igreja Presbiteriana da Pissarreira, pastor José Alex e pastor Alexandre Lesser. Eles irão responder as perguntas do tema Desvio. Então vamos lá, pastor, à primeira pergunta. Estou afastado, tenho muita vontade de voltar, mas tenho vergonha de ir à igreja. Como conduzir? Eita, pastor, essa é uma realidade cada vez mais presente, né? Verdade. Na igreja. Verdade. E eu creio que essa é uma pergunta pertinente, e que ela não tem uma resposta simples, porque esse afastamento pode ter uma série de origens, e cada origem encaminhar uma provisão bíblica a fim de que essa pessoa possa ser restaurada. Todavia, restaurada a comunhão, né? Todavia, como a gente não sabe a situação específica, acho que a gente pode pontuar de modo geral, dando assim algumas orientações para esta pessoa. Sim. Vou deixar contigo o ponto inicial e em seguida a gente vai. Normalmente, essa questão aí de pessoas que são crentes e que de repente deixaram o convívio da igreja e vão partir aqui do pressuposto que continua sendo crente, né? Sim, regenerado, etc. Normalmente acontece, pastor, a experiência pastoral tem nos ensinado isso, na verdade, que há algum tipo de decepção, Isso. algum relacionamento que foi maculado, às vezes também algum problema dentro da própria igreja local. E aí cabe a recomendação bíblica mesmo, né, de esse irmão tentar buscar aqueles que possivelmente o ofenderam. E aí os passos necessários lá para Mateus 18, né, Exato. são importantes. Então, se seu irmão peca contra ti, você vai acudir Aí, somente a ele, depois você chama testemunhos, depois você entrega a questão para a igreja. E nós esperamos que em um desses 3 passos esse irmão seja ganho. E eu acho que é importante iniciar a conversa a respeito desse tópico mostrando a dificuldade que esse irmão vai enfrentar em estar sozinho, em estar desviado. Por que fora do caminho, né? A ideia do desviado é essa, fora do caminho. O caminho que é dele, a casa que é dele, a casa do pai dele, Exato. a comunhão dos santos. o ambiente que lhe é próprio, Que né? ele é próprio. Ele vai sofrer. Tem aquela ilustração que é batida pra caramba, né? Quando você tira uma brasa, aqui vamos dizer que é uma brasa, você tira a brasa da fogueira, a fogueira continua aqui queimando, mas a brasa, normalmente, a tendência dela é de muito rapidamente apagar, secar-se, né? E nós somos a videira verdadeira, Cristo é os ramos, nós estamos inseridos nele, e a ideia que essa figura irá tantas outras para nosso mundo Cristo é a figura da comunhão, da importância da comunhão, da bênção que a gente tem na comunhão. Eu lembro sempre do Salmo número 133. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, vai para a cola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo vai falar do ofício real de Cristo, do ofício sacerdotal também. E vai usar figuras, né? A figura do sacerdote, que é de Arão, e a figura da nação, né? Do povo de Deus ali. E o interessante nesse salmo é que há uma promessa clara de bênção vindo da parte de Deus para quando os irmãos estão juntos em comunhão. Com toda certeza. Então, ó, como é bom e agradável, fazer o quê? Viverem unidos. Aí veja a figura do óleo que desce sobre o sumo sacerdote. Lembra lá do peitoral do sumo sacerdote? Sim. Tinha um peitoral com as pedras, né? Que né? Quando o óleo descia sobre Arão e descia sobre o peitoral, a ideia era da unidade do peitoral, né? Então, quando os irmãos estão juntos, quando estão unidos em comunhão. Aí eles experimentam essa bênção. E aí a segunda é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Um está no sul, outro está no norte da nação. Só que esse orvalho, ele tomava conta da nação inteira, né? Então, Unificava. unificar a ideia de estar junto, unido. E o salmo termina: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, eu costumo dizer que Deus tem aquela grande dispensa de graça, de bênçãos para as nossas vidas, de graça para as nossas vidas,
tudo já lá à disposição nossa. E ele deu pra gente a forma como a gente vai angariar, a gente vai buscar essas bênçãos que nos estão reservadas. Então, como é que isso funciona? Tem bênçãos que eu consigo de uma forma, porque ele reservou me dar dessa forma. Há outras que aprove ele me dar quando eu estou junto com você. E a estas, os irmãos privados da comunhão estão perdendo. Então você veja que para além, né, do enfraquecimento, A privação de bênçãos, né? do entorpecimento, a privação das bênçãos em si. Bênçãos, que bênçãos? Aquelas que Deus quer dar para a gente dessa forma. E uma consideração, Cíntia, que eu acho que é importante fazer, é que às vezes as pessoas imaginam que estando fora do convívio dos irmãos, da comunhão dos santos, elas estão bem, e não estão. Não há lugar mais seguro para o povo do Senhor do que no meio do povo do Senhor. Exato. Então, por mais difícil que seja a situação enfrentada por esta pessoa, e as situações difíceis elas vão ocorrer, porque é uma comunidade de pecadores redimidos, mas ela não pode pensar, porque isso inclusive vai de encontro ao que a própria Escritura diz, que fora da igreja ela vai ter uma vida mais tranquila. Não. Se ela de fato for regenerada, alcançada pelo Senhor, o melhor lugar para ela, mesmo com todas as dificuldades, é exatamente no meio do povo do Senhor. E a Bíblia está farta de exemplos disso, né? Sim. De igrejas que tiveram problemas, mas não se tem uma orientação de que a pessoa resolverá isto saindo da igreja. Na verdade, se ela o fizer, certamente os problemas vão se multiplicar. Então, é dentro da igreja. E uma outra coisa que eu gostaria de considerar também, irmãos, é que às vezes a gente vê o problema na igreja, mas não imaginamos que nós somos a igreja, que o problema pode estar em nós. Então a razão do afastamento pode ter sido o meu próprio pecado. Então eu tenho que considerar isso. Tem gente que fala mal da igreja, né, pastor? Persegue a igreja. Eu lembro de Paulo, sempre no caminho de Damasco. Está lá, Saulo, e não Perseguindo. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele estava perseguindo Cristo. Ele estava perseguindo o quê, irmãos? A igreja. Só que Cristo se identifica com a igreja. Exato. Ele é o cabeça da igreja. Então olha que implicação poderosa. Seríssimo, Sério, demais. Pastor, na semana passada eu conversei com uma irmã que está sem ir para a igreja porque mágoa de outros irmãos. E infelizmente isso não só na Pissarreira, mas em todas as igrejas. E aí a gente volta para o segundo episódio, que é a ira também, que fica no coração e a pessoa não quer. E às vezes não quer tratar. Aí fica afastado da igreja. Tem que procurar ajuda, procurar o pastor, procurar restabelecer. Sim. Os possíveis, né, laços aí que foram rompidos, esclarecer as questões e voltar para o convívio da igreja. Esse é o caminho. Às vezes a pessoa pode ficar até chateada com o pastor também, viu? Dizendo isso. Mas se for esse o caso, procura uma outra pessoa, né? Até para mediar uma conversa, de Exato. modo que isso seja resolvido. Exato. Né? E a comunhão seja restabelecida, porque ficar fora da igreja, da comunhão dos santos, é uma posição muito temerária. Não é uma perigosa. posição, na verdade, né, pastor? Não é uma posição correta Exato. diante de Deus. As mensagens são todas seguidas pro livro, mas aí vai um irmão e diz assim: eita, o pastor está sabendo da minha vida, pregou sobre aquilo, aí já se revolta e já sai da igreja. Já deu uma ocasião oportuna para a gente, quem sabe, um próximo Tópico, né? Tópico do nosso Café com Pastores, por quê? Quem sabe a gente aborda esse tema, pregação expositiva, que é a que nós adotamos, né, pastor? Exato. Por quê? Porque uma das vantagens da pregação expositiva é que você vai lidar com todo o desígnio de Deus. Nós somos chamados como dispenseiros, como ministros da palavra dos sacramentos, a pregarmos todo o desígnio de Deus. Então vamos ter que passar por todos os textos de modo que não é recado para ninguém. Pois é. Não é um arranjo seletivo Não, da nossa não. parte. Vou pegar esse texto aqui que eu tô... Aquele irmãozinho lá precisa Está ouvir tal precisando coisa. ouvir, né? Na verdade, o primeiro que ouve é o pastor, né? Exato. Tá lá Pregamos estudando. para nós, né? 2 gumes, né, pastor? 2 gumes. Entra lá e cá. Mas infelizmente o ser humano sempre ele Pode vai... agir dessa forma. E o ser humano ele nunca vai se culpar, ele vai sempre culpar o outro pelo erro. É nossa muito herança difícil. adâmica, né? Mas Deus trata isso. Também. De sorte que a pessoa Esse tratada é um volta, consolo. e é inserida ali no convívio. Como o pastor usou agora a pouco a expressão, volta para a casa do Pai, né? Volta para a presença de Deus, volta para a presença dos irmãos, e certamente Deus vai tratar o coração, porque eu creio que o maior interessado no seu retorno é o Senhor.
nós não temos tamanho interesse como o do próprio Deus. Ele deu o seu filho para nós. Então, volte para ele e certamente ele vai te dirigir de volta ao meio do povo de Deus, a comunhão dos santos. E para você que perguntou, volte para a casa do Pai, como o pastor Paulo. E esse é o nosso 4º episódio. Fiquem ligadinhos que nós teremos muitos e muitos outros. E você que tem alguma pergunta, pode mandar para o nosso Instagram ou para o nosso e-mail ou no canal do YouTube. E não esqueçam, ativem lá todas as notificações, ativem o sininho e fiquem ligadinhos. Compartilhem muito. Todas essas perguntas e conteúdo são estudados minuciosamente por nossos pastores, Alex e Alexandre. E até mais. Deus abençoe. Amém. Valeu, Cíntia. Valeu, pastor. Tchau, tchau. Deus abençoe.